Bom dia, minha gente! Mais um dia maravilhoso, né, do nosso programa Band Mulher em novo horário pra você aqui na telinha da TV Band. Olha, sempre com novidades por aqui, né? Eu já estou cansada de dizer, né? Vocês já sabem. E ó, você pode acompanhar a gente tanto lá no Instagram, @TVBandMA, quanto no nosso canal do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube também está disponível para você. Coloca lá programa Band Mulher MA e pronto, você vai estar, ó, conectadíssimo junto com a gente. E aí, como é que tá a sua manhã de terça-feira? Tá linda, maravilhosa? Espero que sim, hein? Porque hoje a gente vai trazer temas especiais. Olha só, no programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre a saúde do corpo feminino, né? Como a ciência e a natureza podem contribuir aí a seu favor. Gente, a gente vai falar também sobre o 13º salário, viu? Que é uma coisa excelente, né? Mas você também tem que prestar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente tem aquela falsa sensação que a gente tá, ó, cheio de dinheiro no bolso, né? Aí depois vem o perigo. Depois vem o perigo, né? Mas ajuda muita gente, né? Bom, gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Já, já, a gente começa o nosso programa Band Mulher. Já de volta, falei que ia ser bem rapidinho, né, gente? Agora sim, vamos começar o nosso programa Band Mulher com muita informação pra você, gente. Meu Deus, tem um negócio aqui dentro do meu bolso. Olha o que só... Do Dia das Crianças ainda, viu, crianças? Aí, ó. Ai, meu Deus. Bora, sim? Vamos lá, gente. Sem distrações. Simbora com o nosso programa Band Mulher. Olha só, você sabia que o corpo tem o poder, né, natural de se equilibrar? Pois é, gente, a especialista em protocolos naturais, Glenda Souza, farmacologista, né, vai explicar pra gente aí como unir ciência e natureza, né, podem transformar a sua saúde. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante esse tema, viu? Principalmente a mulherada, né? Bom, vamos lá, seja muito bem-vinda, Glenda. Obrigada, Bárbara, é um prazer. Bom, então vamos lá falar sobre esse tema, né? Hoje em dia a gente percebe a grande busca pela saúde, né? E hoje a saúde está para além da estética, né? Muitas pessoas, obviamente, querem ficar lindas e maravilhosas, mas a gente percebe que a nova pegada da modernidade é o wellness. É o bem-estar, né? As pessoas fazerem esporte, se cuidar, né? Utilizar de todas as formas, tanto naturais quanto a ajudinha da ciência, né? Para melhorar a saúde e buscar aquela beleza que vem de dentro para fora, né? Perfeito. Agora, vamos lá, gente. O que despertou em você o interesse por protocolos naturais e essa abordagem integrativa da saúde? Na verdade, tudo começou em 2021, quando eu casei. E percebi que eu precisava cuidar do meu corpo para ter uma gestação saudável, para que não só eu, como hoje a minha filha, pudesse colher os frutos disso. Então foi em 2021 quando eu casei e eu percebi que eu precisava adotar um estilo de vida diferente, realizar uma suplementação personalizada de acordo com a minha necessidade, para que eu tivesse uma gravidez tranquila e a minha filha nascesse de fato um super baby, como a gente chama aqui na linha integrativa, né? Que foi isso de fato que aconteceu. Nossa, gente, que maravilha, né? Agora, para quem nunca ouviu falar sobre esses protocolos naturais, né? Como é que você explicaria de forma simples o que são? Tá, a minha abordagem ela é completamente integrativa. Então, quando eu falo de protocolos naturais, são substâncias completamente naturais que o nosso corpo reconhece. Ele conhece, é familiar para ele. Então, é tudo aquilo que vem da natureza, né? Tudo aquilo que a natureza pode, de fato, oferecer. Agora, eu observei que teve um detalhe lá nas informações que você também faz aromaterapia, né? Isso. Muitas pessoas acham que a aromaterapia é algo assim, não, é só
não tem muitos efeitos assim Sim. na saúde. Mas o que você pode falar a respeito disso? A aromaterapia é um mundo incrível e eu sei que existe muito essa dúvida, será se isso funciona, será se isso é real? Mas hoje a gente tem uma base de artigo científico incrível, então basta dar um Google que a gente consegue ter acesso a todas essas informações e unir de fato aquilo que é natural com a ciência, né? Então hoje já existe uma base científica incrível, principalmente pelo óleo de lavanda, que é todo mundo conhece, né? Um óleo incrível, ansiolítico, o que é isso? Capaz de trazer de fato tranquilidade, relaxamento. Então a gente tem uma base científica e é real, tem um poder incrível. Agora me explica assim, como é que são os pilares principais assim do teu método de trabalho? O meu método, ele é baseado em desinflamação. Quando a gente entende que a raiz de todas as doenças é uma inflamação, a gente entende que precisa desinflamar para ter saúde, para estar saudável. Então, por exemplo, aquilo que eu fiz em cuidar do meu corpo foi desinflamar. E é claro que isso não acontece da noite para o dia, não é um simples comprimido ou uma pílula mágica que traz esse efeito, esse resultado. A gente precisa de um passo a passo, que é justamente o que eu ofereço no consultório. Então, eu recebo no consultório muitas mulheres que estão cansadas, fadigadas, mesmo quando compram uma roupa nova, né, que é um estímulo e tanto, elas não têm energia para se arrumar ou para trabalhar. Então, o que eu faço dentro do consultório? Suplemento essa mulher, corrijo as deficiências nutricionais que ela possui, faço um detox desse corpo, porque existem muitas substâncias tóxicas que a gente acaba se expondo através da comida, através da água que a gente ingere. Então, é preciso realizar essa limpeza e depois ativar esse metabolismo. Então, desinflamar, que é o meu foco no consultório, é um passo a passo. Agora, falando a respeito, né, dessa saúde integrativa e tudo, quais são os principais, oh meu Deus do céu, quando as principais coisas que as mulheres te trazem, né, além dessa falta queixas. as principais queixas, exatamente, as principais queixas. Porque, assim, realmente, esse detalhe das pessoas ficarem, às vezes, sem energia e tudo, e, às vezes, as pessoas começam a concentrar isso tudo como se fosse tudo no estresse da vida, do psicológico ali, do trabalho. Só que, realmente, às vezes, em alguns pontos, é a falta de determinadas... De um nutriente. De determinados nutrientes, né? Sem dúvida. Então, quais são, assim, as principais queixas mesmo? Esse cansaço, essa fadiga, a indisposição é um recorde assim no consultório. Por exemplo, essa mulher que chega no consultório e diz: Glenda, eu não consigo ir para a academia. Quando eu olho para os exames dela, de fato, não existe a menor possibilidade dela ter energia para isso, porque ela possui sérias deficiências nutricionais. Então, são déficits de vitamina, como principalmente a vitamina D. Né? Que a gente não pega mais sol, a gente acabou por muito tempo não se expondo ao sol. Então, são deficiências muito sérias e que roubam, de fato, essa nossa energia. Disposição, é incrível. Não, isso acontece mesmo, né? E eu vejo muitas pessoas passarem por isso e às vezes não se tocarem de que maneira tratar isso tudo, né? Sim. Agora, como é que a ciência, né? Como a ciência e a natureza se complementam no seu olhar, assim, de saúde? Eu acredito que tudo aquilo que Deus fez, né, é algo bom para nós. Foi algo bom, Ele já deixou para nós. Então, como a gente começou com a aromaterapia, né, o óleo de lavanda, o óleo de copaíba, é a natureza real ali, o poder que a natureza tem para oferecer. E a ciência entra nisso unindo, fazendo estudos e nos respaldando que aquilo é real, que aquilo é possível. Né? Trazendo estudos, artigos científicos para respaldar e dar suporte para essa ideia. Agora, você fala muito sobre a inteligência do corpo feminino, né? Você pode explicar melhor o que significa isso na prática? Sim, eu acredito que o nosso corpo é super inteligente e tem uma capacidade de regeneração incrível, mas ele precisa desse suporte que é necessário. Então, o nosso corpo ele pode performar mais e melhor, sempre, mas ele precisa de suporte, ele precisa dos nutrientes necessários para que no final ele tenha esse resultado. Então, por exemplo, eu vivo uma rotina
né, exaustiva. Cuido da filha, cuido do trabalho, do consultório, então eu preciso me alimentar, eu preciso suplementar e oferecer para o meu corpo tudo aquilo que é necessário para que ele consiga me entregar, né, no final, tudo isso. Agora, em relação à saúde de um modo geral, né? Óbvio que você precisa de um estilo de vida, né, um pouco diferente, né? Como é que o estilo de vida consegue ali ajudar nesse detalhe assim tão amplo, né, da saúde? Sim, isso é importante porque quando a gente fala de Outubro Rosa, né, a gente fala muito sobre essa prevenção. E a prevenção vem antes do exame, de fato, com o estilo de vida saudável. E quando eu falo desse estilo de vida, ele é capaz de mudar mesmo a nossa genética. A gente já tem um conceito hoje muito comum chamado epigenética, que é de fato a forma como nós vivemos, né, que é capaz de mudar tudo isso. Então, é uma alimentação saudável, uma alimentação anti-inflamatória, é uma suplementação adequada, a prática de exercício físico, porque não dá para falar de saúde sem falar de exercício físico, é o controle do estresse, que como tu mesmo falou, né, tem esse papel fundamental. A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, que é um mês voltado para essa saúde mental e também desse controle de estresse. Então, tá tudo ligado, são vários pontos. Quais são os principais erros cometidos, né, pela mulherada, pelas pessoas em geral, quando se diz respeito à saúde e estilo de vida? Bárbara, hoje a gente tem uma deficiência assim na leitura dos exames laboratoriais, sabe? Quando a gente olha para o exame e mantém ele ali em níveis muito baixos, aquela vitamina, por exemplo, a vitamina D, de novo falando dela, porque ela tem um papel tanto físico quanto mental incrível. A vitamina D em níveis adequados, ela tira, né, esses sintomas de ansiedade, de depressão. Pacientes que estão com essa vitamina D muito baixa, eles têm realmente sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, essa baixa de energia, esse humor mais melancólico, sabe? E quando a gente coloca essa vitamina D em níveis adequados, aí é energia, é disposição. Então, isso é o que eu tenho visto muito na prática, né? Exames laboratoriais que estão ali no limite, mas eles são insuficientes. Então, essa avaliação, né, mais completa e integral, que é o conceito da saúde integrativa, ela é fundamental. É isso aí, gente. Olha, você tem que buscar, óbvio, né, bons profissionais, saúde sempre, né, estilo de vida aliado com bons procedimentos, né, que tragam essa beleza que você tanto procura de dentro para fora, né, que não traga só beleza, mas também muita saúde, muita disposição para que você tenha uma vida muito mais saudável e feliz, né, minha gente? Eu sei que são muitos detalhes, né, mas sempre aqui no nosso programa Band Mulher a gente busca trazer um detalhe ou outro para que você consiga, né, dar aquele upgrade na sua vida, na sua beleza, seja lá em qual área for. Glenda, eu quero agradecer demais a tua presença aqui hoje. Obrigada, Bárbara. Já aproveita, eu sei que no teu Instagram tem muitas outras informações, né, que a gente já vai lá marocar tudo. Isso. Então já faz o convite para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. @doutora Glenda Souza, e eu tenho um presente especial, né, para as tuas telespectadoras. Olha. Vocês entrarem em contato mandando um direct lá no Instagram, dizendo que viu o programa e assistiu, tem uma avaliação gratuita para realizar para vocês. Pronto, gente. Ó, @doutora Glenda Souza. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Bárbara. É isso, gente. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, tá bom? Não troca de canal, porque o nosso programa Band Mulher ainda não acabou. A gente vai falar, ó, sobre din-din e outras cocitas más, tá bom? Pera aí que a gente já volta. De volta, minha gente, nosso programa Band Mulher. Olha só, 13º salário, né? Tá chegando aí, né, gente? Tem gente que já até recebeu aí a primeira parte, mas ó, tá chegando o alívio de muitos brasileiros, na verdade, e também o perigo, né, da falsa sensação de ter muito dinheiro no bolso, viu? Tem que tomar cuidado com esse detalhe também. A nossa repórter Elisandra veio trazer, ó, detalhes aqui pra gente. Fim de ano chegando e junto com ele um alívio no bolso, o tão esperado 13º salário.
Para muitos brasileiros, esse dinheiro extra é a chance de respirar um pouco depois de um ano apertado. Mas o que fazer com esse valor? Pagar dívidas, investir ou aproveitar nas festas de fim de ano? Pagar as continhas que está devendo, né? Algumas coisinhas a mais. Uma prestação atrasada, uma luz, né? Isso é que a gente faz. Rapaz, daria pra gente viajar, sair, entendeu? Passear, curtir mais um pouco com a família. Ter um momento mais de lazer, né? Então, fazer umas comprinhas, né? Fim de ano chegando, mas quero fazer também um investimento, que 2026 está chegando, tem escola, tem muitas contas. Meu povo, as respostas são as mais variadas possíveis sobre como utilizar o 13º, mas a gente vai tentar te ajudar. Conversamos com o consultor financeiro que deu dicas valiosas de como utilizar esse dinheiro de forma consciente e equilibrada. O 13º pode ser o primeiro passo para sair de um ciclo de só apagar incêndios. Mas, afinal, como não cair na ilusão de que temos mais dinheiro do que realmente temos para gastar? Para não cair no efeito ilusão, aquela sensação de que você ficou rico de repente, a regra é simples. Divida antes de gastar. Determina quanto é que vai para as dívidas, quanto é que vai para a sua reserva e, se sobrar, se permite também um pequeno lazer, a realização de algum desejo. Equilíbrio sempre vai ser o segredo. É isso aí, gente. Informação para você sempre, né, no nosso programa Band Mulher. Agora é o seguinte, né? Foi muito pedido e a gente vai rever uma entrevista que foi maravilhosa com a Laurentino, que fala exatamente desse poder do empoderamento feminino através dos seus cabelos brancos. Gente, foi uma entrevista incrível. O livro foi lançado recentemente e a gente vai te dizer tudo agora. Transição é um livro que fala muito de mim e eu acredito de uma coletividade feminina, porque todas nós passamos por transição o tempo inteiro. Na verdade, a gente passa por transição desde o momento que a gente nasce. A vida é uma transição. E eu resolvi escrever este livro para dar uma voz àquelas mulheres, além da minha voz também, né? Porque eu vivi algumas experiências dentro da minha transição, e são experiências que muitas mulheres passam em silêncio. Um silêncio, e são experiências massacrantes, às vezes, para o emocional. E eu, enquanto psicanalista, passando pelo mesmo dilema, na minha transição, eu resolvi escrever esse livro como uma voz feminino, desse empoderamento, onde a gente precisa realmente falar isso, expor isso, o nosso direito de transicionarmos onde quer que a gente queira e como a gente quiser. Nossa, gente, olha, aqui a gente traz um enfoque para esses lindos cabelos brancos, né? Mas esse livro fala muito além, né, de cabelos, né, gente? Em que momento da sua vida surgiu a decisão de assumir aí esses cabelos brancos e transformar essa experiência em um livro? Quando eu comecei a fazer a minha transição capilar, era só uma transição capilar. Não era uma coisa voltada para a estética mesmo. Cansei de pintar, vou fazer 60 anos, já chega. Isso já tem 4 anos. Então, no meio do processo, que eu achava que era apenas uma transição capilar, eu me vi diante de um quadro de transformação interna, porque quando você muda o externo, logicamente que você acaba modificando o seu interior, a sua forma de ver a vida. Isso foi assim fantástico, foi surpreendente, porque eu fui vendo uma liberdade que eu não tinha noção, uma liberdade de expor os meus cabelos sem medo, sem vergonha, sem medo do julgamento, das críticas, mas é um processo e a gente passa por ele. Eu sofri todos esses julgamentos, esses apontamentos, e foi bem aí, nesse ponto do incômodo, que eu digo até que é uma dor fértil, né? Um sofrimento fértil, porque ele me rendeu um livro e eu disse, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa ajudar essas mulheres que estão tentando fazer a transição dos seus cabelos e estão em silêncio, porque às vezes é uma pessoa da própria família, às vezes é o marido, às vezes é a mãe, às vezes a filha, às vezes os próprios filhos que dizem, não, você vai para o salão. Eu encontrei diversas mulheres com diversas queixas, além das minhas próprias experiências, porque eu também não tenho só queixas, eu tenho momentos assim fantásticos de pessoas enaltecendo a minha transição. Então
foi isso. Eu cheguei nesse ponto e disse, vamos falar sobre isso e expandir essa voz. E transição está aqui. Bom, e falando a respeito disso, gente, realmente, nós mulheres, né, sofremos diversas pressões de vários lados da vida, né? E não é difícil, porque você tem que segurar a peruca, né? E ainda permanecer linda, bela e cheirosa. É, minha gente, não é só, não. Tem que dar conta de família, de trabalho, de cuidar dos filhos, às vezes cuidar do marido, cuidar de algum ente querido que passa por alguma dificuldade, né? De alguma limitação. E para além disso tudo, ainda sermos cobradas em relação à aparência estética, né? Vixe, esse cabelo tá na hora de retocar, né? Vixe, essa sobrancelha tá na hora de fazer. Ixi, tá na hora de botar uma maquiagem aí. Ih, tá muito desleixada, tá muito... Realmente são muitas pressões que às vezes nos desviam de quem nós realmente somos, né? Então, eu acho que esse espírito de liberdade, gente, pode parecer uma coisa tão pequena, né? Mas é uma coisa assim tão... Gente, às vezes em casa, eu tô em casa sem maquiagem. Aí, às vezes... Algum amigo me liga e tudo, aí eu, não, vem pra cá, vamos fazer aqui um cafezinho, alguma coisa. Aí eu chego e assim, não, Bárbara, tua cara tá horrível. Com licença. Eu estou no meu momento, não vou pintar minha cara porque você chegou. Eu estou aqui tranquilinha na minha casa e é isso, né? Trabalho é trabalho, eu tô em casa no meu momento e é isso. Não vou viver aprisionada a algo 24 horas por dia, né? Porque não tem como. E se eu fizesse, não seria por mim, né? Seria pelos outros, o que é pior ainda. Esse olhar do outro, esse julgamento, eles minam aqueles que estão tentando, estão lutando para fazer uma transição, para fazer uma transformação, e eles não conseguem, as mulheres principalmente não conseguem, por conta desses olhares, desses julgamentos. Vai lá, faz uma maquiagem. Você me entendeu tudo, porque quando eu falo de transição, não estou falando só da transição capilar. É uma transição como um todo. A transição de emprego, a transição de moradia, a transição de comportamentos. Hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar assado. E eu enveredar da forma como eu penso é um autorrespeito. E se a gente não se autorrespeitar, para que lado a gente vai? Então esse livro ele fala dessa liberdade, ele fala de coragem, ele fala de desapego, desapegar daquilo que a gente veio mascarando. Eu falo no meu caso especificamente, que eu mascarava do jeito que eu podia para eu poder ter uma imagem que fosse consoante ao padrão do aceitável pelas redes sociais, pela sociedade, pelo olhar do outro. E no momento que eu disse, não, eu vou parar com isso, eu posso escolher por mim a cor do cabelo, que eu já pintei meu cabelo de violeta, de lilás. Ah, interessante. Já pintei meu Deve ter cabelo ficado bem legal. de ruivo. Então eu tinha vontade de saber como eu seria de cabelos brancos. A gente tem aqui umas fotos, deixa eu mostrar aqui, mas pode continuar falando, sim. Coloca na tela cheia aí pra gente. Tem a foto do cabelo dela antes, né, um pouco louro, e o depois. Aí já estava bem, já tinha passado pela transição, mas olha, essa foto ela me remete a um momento onde eu estava dentro de um supermercado e eu fui, como eu poderia, a palavra é agredida. Eu não encontro outra palavra, porque eu me senti agredida. A pessoa pegou meu cabelo por trás, que estava loiro, branco e loiro, né? E aí ela pegou o cabelo por trás, esfregou no meu nariz e disse que na casa dela tinha tesoura e que se eu quisesse, ela cortaria as pontas do meu cabelo para mim e arrematou, de graça. Lógico que aquilo me chocou a princípio, porque é muito intrusivo, eu num lugar público, a pessoa fazer isso. Enquanto psicanalista, eu tenho que entender a posição dela e não entrar naquele mesmo nível do que ela está falando e entender o que chocou essa moça. Uma vez que ela era uma mulher idosa, de cabelos grisalhos, só que tinha um pequeno detalhe, para o meu olhar de psicanalista, o cabelo dela era curto. Então, o que incomodou essa senhora? Os meus cabelos compridos. Sim. Entende? A ideia dela cortar era o meu cabelo comprido, que estava louro aqui. Ela pensou que ela poderia me fazer um favor. Então, até que ponto eu vou bater boca, agredir essa mulher verbalmente também? Claro que não. E a gente tem que entender tudo isso e vivendo, porque eu entendi que não...
não apenas eu que passo por essa situação. Muitas mulheres de cabelos grisalhos, quase todas, se você conversar, elas vão encontrar uma experiência negativa parecida. Mas também tem as experiências positivas. E foram delas que eu me apeguei e consegui fazer. E hoje eu estou muito feliz com o meu resultado. Tá linda, gente. Ficou linda demais. Agora, sim, as pessoas, né, vão entrar, se aprofundar nesse livro, né, que fala a respeito da transição capilar. Ok. Mas, né, de que maneira esse livro vai impactar a vivência dessa outra pessoa quando o assunto é transição, seja lá do que for? A minha intenção é exatamente inspirar essas pessoas a se olharem com um olhar mais humano para si mesma, porque é muito fácil a gente ser, como eu falei antes, seguir esse padrão da estética universal. O difícil é a gente encontrar a nossa essência primordial, a verdadeira, que está lá dentro, a íntima. E quando ela sai, quando ela rompe, ela sai dizendo, eu estou aqui e esse lugar é meu. Então, muitas mulheres, eu entendo, que elas precisam, esse livro se torna necessário exatamente para reforçar e inspirar essa luta de algumas, de se sentirem fortalecidas, reforçadas. Se alguém fez e conseguiu, eu também posso. Muitas desistem, muitas estão fazendo tratamento de saúde sérios, tomando remédio, onde os médicos pedem que elas parem de usar tinturas no cabelo por alguma razão que não faz bem para a saúde. Então, elas sentem uma dificuldade enorme em parar. E aí vem o olhar de fora, a crítica, e mina isso, julgando, apontando. Você está feia, você está ridículo. Essa falta de respeito, ela atinge muito algumas pessoas. E a gente precisa se blindar. Esse livro, ele traz essa ideia de como a gente pode se blindar a partir da nossa autoestima, a partir da nossa autenticidade, que nos dá um poder incrível. E quando você atinge essa autenticidade, esse poder, ele vem e ele te reforça em todas as tuas decisões. Isso é fantástico, isso é fenomenal. Eu quero muito que as pessoas entendam, se inspirem e se permitam revelar aquilo que elas têm de mais lindo. Agora, você acredita que essa mudança estética, né, também representa uma transformação política, social? Já pensou se todas as mulheres resolvessem se libertar de qualquer... É porque é um padrão, é interessante, porque esse livro eu encaro também como um manifesto. Foi uma resistência de dizer, não é você que vai mandar eu cortar o meu cabelo. Então, essa resistência, ela se torna, que é a liberdade da gente ser o que a gente quiser ser. Se eu quiser pintar o cabelo, e está tudo bem, seu cabelo loiro, ele é lindo, seu cabelo ruivo é lindo, seu cabelo grisalho, ele pode ser lindo também. O calvo, o careca, né? O cabelo crespo, o cabelo liso, o cabelo ruivo, enfim, é uma gama. Essa coisa da estética, mas a coisa vai muito mais além, porque a estética é só um reflexo daquilo que você transforma lá dentro, porque quando você se empodera, desse empoderamento feminino mesmo, né? Você se empodera dessa força e que você se blinda e diz, não, ninguém vai ultrapassar porque é o meu desejo de ser desse jeito. E respeitando aquelas que dizem, eu vou morrer tingida. Eu escuto muito isso. E ótimo, maravilhoso, você está linda tingida. Faça como você quiser. É a questão do respeito. Sim. E também do autorrespeito. Eu falo de autenticidade, eu falo sobre o desapego, né, daquela imagem, de uma autoimagem que não cabe mais em certos padrões. E aí essa modificação, ela choca às vezes, as pessoas não sabem como se situar e elas acabam voltando para aquilo que já é, toda vez eu pinto e fica legal, eu sou aceita assim. Sim. Eu não vou fazer diferente porque seria um confronto, né? E a psicanálise, ela vem pautando todas essas transformações, porque elas passam pelo emocional, Bárbara, sabe? E precisamos ter muito cuidado para a gente não se sentir minado, para a gente não se sentir flopado nas nossas decisões que são nossas. Sim. O outro não pode interferir, ele pode entrar para
agregar. Exato. Né? É isso, gente. Olha, Transição. O livro foi lançado recentemente, na última sexta-feira. Você vai encontrar lá no São Luís Shopping, na Livraria Leitura. Mais informações, tem o Instagram da Laurentina, né? Tá aí na tela, @L... Como é que... Tina Veloso. Tina Veloso, né? Então já fica o Exatamente, convite no para Instagram. você conhecer um pouco mais, né, da história dela, né? E quem sabe, né, levar esse livro para casa para você, né? Abrir aí a caixinha de Pandora. Exatamente. Obrigada, viu, pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Nossa, gente, a energia dela é incrível, né? É um livro super bacana. E foi ótimo receber ela aqui no nosso programa Band Mulher. Agora é o seguinte, né? Outubro Rosa, a gente vai trazer várias coisas a respeito desse tema, né? A gente já falou aqui sobre os direitos, né, das mulheres com câncer de mama e agora a gente vai falar com os especialistas, né? O que os especialistas recomendam quando o assunto é diagnóstico do câncer de mama? Gente, quanto mais precoce possível, você tem aí muitas chances, né? E a gente leva esse atentamento, né, essa atenção aí às mulheres maduras, né? Então vamos lá. Aos 73 anos, esta senhora, que prefere não se identificar, recebeu o diagnóstico de câncer de mama. O tratamento sem agressividade foi feito com medicação hormonal oral e só foi descoberto graças à atenção com o próprio corpo. Eu vivia dentro dos hospitais com doentes, com gente que vinha de todo tipo de doença que tu possa imaginar. Vinha do interior pra cá e ficava na casa da minha irmã, que era quem me criava. Aí eu ficava com ela, mas era quem levava médico, os doentes pros hospitais, ficava o dia todo dentro dos hospitais, sabe, cuidando deles. E aí um dia eu notei que tinha um caroço no seio. Tomando banho, eu descobri que eu tinha um caroço no seio. Aí falei pra minha irmã. Aí minha irmã disse, vamos no médico. Aí nós fomos no médico, chegou lá e descobriu. Durante o processo, a rede de apoio foi fundamental, ajudando não só na recuperação, mas também na desmistificação da doença. Da família, foi assim, na hora. Viu? Minha família, graças a Deus, eu só tenho a agradecer pela família que eu tenho. Hoje, muitas mulheres acabam deixando de lado os exames de rotina, mas a detecção continua sendo fundamental para o diagnóstico precoce da doença. A mamografia, recomendada anualmente ou sob orientação médica, é importante mesmo depois dos 60 anos. Nós temos que levar em consideração que justamente nessa faixa etária, a partir dos 60 anos de idade, a importância da prevenção é muito grande e ela precisa ser continuada, entendeu? Pelos estudos, porque há também uma incidência muito grande do aparecimento de tumores, inclusive de câncer de mama, em todos esses pacientes a partir dessa faixa etária também. Segundo este médico, o acompanhamento multidisciplinar é essencial, principalmente nesta idade, incluindo avaliação física e até atenção à saúde mental. Os protocolos hoje, né, entendeu? Principalmente da questão da radiologia, né, como eles mesmos fazem os protocolos dessa parte, esse rastreamento, quando há uma questão de normalidade do exame, geralmente se faz a cada 2 anos, né? Mas se há um risco maior, entendeu? Aí pode ser feito anualmente. Os sintomas do câncer de mama costumam ser silenciosos. Por isso, a atenção aos sinais do corpo e acompanhamento regular podem fazer grande diferença e aumentar as chances de cura. Inicialmente, o câncer de mama não traz nenhum sintoma. Então, a mulher não vai sentir nada no momento que ela tiver um câncer bem no início. Somente os exames de imagem vão conseguir identificar. A partir do momento que ela tem sintomas, o que ela deve prestar atenção? Qualquer alteração no seu corpo. Qualquer nódulo, qualquer caroço, abaulamento, alterações da pele, alterações do mamilo, secreções que saem pelo bico do peito, nódulos inclusive nas axilas, que nós chamamos de linfonodos. Então tudo que foge do normal, que a mulher perceber no seu corpo, é um sinal de alerta que ela tem que procurar um especialista da mama, que é o mastologista. É isso, gente. Muita informação, muita coisa bacana aqui no nosso programa Band Mulher, sempre a partir das 8h15 da manhã, fazendo aí a sua manhã muito mais gostosa, não é verdade? Ó, você pode continuar nos acompanhando tanto através do Instagram, né, @BandMulherOficial. Você pode acompanhar lá no nosso canal do YouTube, tá? Programa Band Mulher MA, tá bom? Então são muitas formas da gente manter esse contato maravilhoso aqui. Um beijo pra você. Ótimo dia, viu? Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.